Ai, ai. Vamos lá para nossa live. O Edmond já apareceu aqui. Vou adicionar você, Edmond. Mandei convite, vê se chegou para você tudo certinho. Enquanto isso, eu vou dando boa tarde. Ai, hoje deu sem problemas. Olá. Como é que E você aí? tá? Tudo bem, querido? Tô bem, e você? Você tá me vendo? Eu tô te vendo, você não tá me vendo, não? Eu tô te vendo, mas não estou me vendo. Que interessante, porque para mim Ah, aparece você, eu embaixo e você em aham. cima. Os alunos que estão assistindo a live, todo mundo que assiste na live, consegue ver tanto eu quanto o Edmond? Deixa eu só ver se Porque, eles conseguem ver nós dois. porque se tiver ok, Deixa a gente alguém segue. responder. Tudo bem, eu tô vendo você. Deixa eu ver se alguém responder, Edmond. Gente, quem Aham. entrou aí consegue ver os dois professores? A Eu Folha é acho que jovem, sim. A sim. Folha Jovem Pan, a ótima, a Laura Brandão respondeu. Ah, então, Laurinha, muito obrigado. então perfeito, perfeito. Ótimo, ótimo então. Gente, para vocês que chegaram aqui ou que vão assistir depois, nossa live de hoje é o início de uma série de discussões que nós vamos fazer nessa live de segunda. Eu achei até um nome legal. Você gostou, Edmond? Eu Live de gostei. segunda, Live de segundo, muito bom. né? É, Na nossa é uma... live de segunda, nós vamos discutir um pouquinho sobre o eixo temático meio ambiente. Então, você que está se preparando para o Enem, você que vai fazer a prova do Enem em janeiro, cola aqui com a gente, porque a partir de agora, todas as lives do mês de setembro, a gente ainda está em agosto, né? Um mês interminável, mas todas as aulas e discussões do mês de setembro vão dizer respeito à temática de meio ambiente, que é um tema, é um tipo de tema que não aparece nas provas de primeira aplicação do Enem já faz muito tempo. Todo ano a gente espera que possa vir algum tema que cobre o eixo temático meio ambiente, até porque todo ano nós temos uma série de acontecimentos, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, sobre isso. Nós estamos discutindo as mudanças climáticas, nós estamos falando sobre queimadas, sobre desmatamento, sobre mineração. Mês passado, por conta da Naja, a gente discutiu acerca da biopirataria, ou seja, existem temas muito quentes para ser o tema da redação desse ano, mais o ano que vem, né? A prova do ano que vem, mas correspondente ao Enem 2020. E o que nós vamos fazer nessa aula? É uma aula introdutória e o nosso objetivo não é trabalhar temas específicos, nós vamos pincelar alguns repertórios que vocês vão poder aplicar dentro dessa temática. Então, eu e o Edmond preparamos alguns pensadores, documentários, filmes, algumas legislações, porque o objetivo é você se preparar para esse eixo e adaptar o seu repertório quando acontecer a sua prova, de acordo com o tema pedido. Invertendo a ordem um pouquinho, quem vai começar a fala agora é o Edmond. Ele vai ficar com os primeiros 30 minutos e eu vou ficar com o final também trazendo repertórios. Para quem não conseguir anotar tudo que a gente falar, lembrem que essa live fica salva tanto aqui pelo IGTV do Apogeu quanto pelo YouTube do Apogeu. Então vocês vão poder assistir a ela depois quando e quantas vezes quiserem. Edmond, muito obrigado pela sua participação e agora é com você. Olá, boa tarde. Oi, Wesley, meu querido. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você, né, falando Digo sobre mesmo. redação, né, falando sobre tantos temas que são importantes para a gente, para a nossa redação, para a nossa disciplina, mas para o nosso processo de conscientização social, né? Assim, a gente está, né, na verdade, discutindo sobre a nossa vida, sobre estar nesse mundo, sobre estar nessa sociedade, que é a sociedade brasileira. Enfim, me sinto lisonjeado de conversar com você sempre. E, enfim, é, como você mesmo pontuou, a questão do meio ambiente não tem aparecido aí nas primeiras aplicações de redação do Enem, né? A que eu me lembro aqui, por exemplo, foi a questão da gestão da água ali
por volta de Uhum. 2014, 2015, alguma coisa desse tipo. Mas a gente está sempre batendo nessa tecla, porque é uma pena, na verdade, esses temas não serem cobrados na primeira aplicação, porque realmente todos os anos, com tanta coisa acontecendo, que exige a nossa discussão, né? Assim, a gente viu um rio morrer, que foi o Rio Doce, e um rio literalmente morrer, que é um absurdo, né? Assim, e a gente não discutiu o suficiente. Acho que a gente não falou o suficiente, né? Em termos de sociedade brasileira mesmo, de engajamento, né? A gente pode falar muito sobre responsabilidade compartilhada, né? Falar em meio ambiente é falar sobre responsabilidade compartilhada, que não só cabe aos governos, que não só cabe, né, às ONGs, mas cabe à sociedade civil como um todo, né, e a gente precisa, de fato, né, estar sempre debatendo esse tipo de assunto, porque ele é tanto específico quanto pouco, né, né, pouco conhecido pela sociedade de maneira geral, pela sociedade civil, né, e pelo cidadão comum. No momento em que eu estava fazendo a montagem de alguns repertórios, trazendo algumas referências, né, eu já pensei em muita coisa, né, eu até coloquei, né, bastante referência nesse material, porque de fato nós temos muitos caminhos, né, a serem seguidos, né, para a gente discutir meio ambiente. Mas a primeira coisa que eu queria dizer, antes de chegar propriamente às referências, é que, embora nós estejamos falando sobre um eixo muito específico, que é a relação do homem com o meio ambiente, todos esses eixos, a relação do homem com o meio ambiente, a relação do homem com a sociedade, né, Wesley, a relação do homem com ele mesmo, esses eixos estão em total sintonia o tempo inteiro. Então, quando nós Sim. falamos sobre impactos sociais, né, quais os impactos sociais de determinado tipo de ação, de determinado tipo de problema que nós enfrentamos, isso implica diretamente um impacto ambiental e vice-versa, e a própria relação do homem com ele mesmo. A maneira como o homem se apropria ou utiliza os recursos naturais diz muito sobre quem é esse homem e diz muito sobre, né, como é essa sociedade na qual ele se criou e na qual, enfim, ele está inserido. Então, todos esses eixos, eles estão, né, numa relação que não pode ser simplesmente, né, obstruída, né, vamos dizer assim, para que a gente faz um recorte a critério didático, mas tudo realmente, né, está numa relação. Então, esses três temáticos principais do Enem, eles não podem ser perdidos de vista, tá? Então, olha só, eu fui montando, no primeiro momento, eu trago para vocês, desde a Constituição, não tem como não começar pela Constituição Federal e entender qual é a incumbência do Estado brasileiro no que diz respeito ao meio ambiente. Então, ali, né, nos parágrafos, né, que dizem respeito à Constituição, a gente vai encontrar, por exemplo, a responsabilidade sobre o manejo ecológico, patrimônio genético, né? Essa expressão interessante, né? Qual que é o nosso patrimônio genético? Eu acho interessante essa expressão, porque, por exemplo, a gente não pode sair com uma semente de maçã fora do Brasil, tá? Porque isso realmente pode ter uma série de complicações, né, ambientais que a gente não consegue prever. Uma praga, por exemplo, né, ecológica, como se a gente pega um eucalipto, que é considerado uma praga no Brasil, enfim, né, isso tem a ver com a falta de consciência sobre esse patrimônio, né, genético que a Constituição dá conta de poder abordar. Né, fala sobre obras, sobre técnicas e métodos que envolvem uma outra referência que eu trouxe para vocês, que é o licenciamento ambiental, né? Tudo que é feito no Brasil é preciso que isso passe, né, por um levantamento legal para que esse licenciamento ambiental dê conta, por exemplo, de fazer com que uma empresa explore determinada área do meio ambiente e depois dê conta de deixar aquela área da mesma maneira. Uma mineradora, por exemplo, tão logo ela termine de explorar aquele ambiente, ela precisa de reflorestar, no mínimo, aquela região. Isso tudo, o licenciamento ambiental, que é a minha segunda referência que eu trago para vocês, dá conta de, né, dialogar com um dos parágrafos aí da Constituição Federal no que diz respeito
a construção de obras, o manejo de técnicas e métodos agrícolas, pecuários, etc. O Tá? Edmond, só uma observação: os nossos alunos não receberam esse material ainda, porque ele vai ser disponibilizado hoje à noite, só para que Sim, sim, você sim. não acredite que eles estejam acompanhando, tá? Não, perfeito, perfeito. Então, pessoal, esse material ele vai ser entregue para vocês, como o Wesley disse, mas eu já estou falando mais ou menos na ordem, só para eu também poder me organizar mentalmente, Sim. porque são muitas informações. Então, assim, obviamente que a educação ambiental já abre um link para a nossa proposta de intervenção, né? Assim, então, pensar em políticas públicas ambientais, mais especificamente, que dê conta de criar um ambiente de educação ambiental que tanto nos falta. Tá? A responsabilidade do Estado também, né, num outro parágrafo, diz respeito, né, aos ecossistemas, aos biomas brasileiros, à proteção de terras, animais, etc. Até se quisermos discutir, por exemplo, exploração de animais, uso de animais em pesquisas, na produção de cosméticos, isso tudo a Constituição brasileira dá conta de falar, né, e ela consegue, inclusive, né, com esse recorte que eu faço, exemplificar ou especificar o que de fato pode ser entendido como um maltrato a algum tipo de animal. Tá? Então isso tudo está ali também, nessa mesma parte, nesse mesmo artigo 222 da Constituição Federal. Depois eu falei do licenciamento ambiental, isso diz respeito mais especificamente a empresas, né, que de algum modo, né, queiram explorar determinada porção, né, do meio ambiente, determinada faixa de terra. Isso tudo passa, obviamente, por uma burocracia específica com relação, né, a essa utilização. Tem um conceito muito importante que eu acho que vale a pena a gente, né, também passar por ele, que envolve uma das minhas referências, que é uma das minhas referências cinematográficas, que é um documentário que se chama, né, A História das Coisas. Já é um documentário bem conhecido na internet, porque é um documentário curto, é um documentário muito didático, Sim. tem um certo bom humor, né, tem um certo, né, humor desenvolvido ali nesse documentário, e que ele, assim, eu acho sensacional para a gente poder pensar, para além da ideia daqueles 3 R's que sempre aparecem nas redações, né? Reduzir, reutilizar, reciclar. É um documentário que nos fala que, por exemplo, se nós reciclássemos todo o lixo, né, produzido no mundo, isso não seria a solução definitiva para esse problema, porque nós estamos falando sobre um ciclo, né, um ciclo de exploração dos recursos naturais, né? Essa exploração vai passar pela transformação desses materiais por meio das fábricas, e aí eu já tenho exploração do trabalho, eu tenho emissão de gases poluentes na atmosfera. Depois, toda essa matéria-prima transformada pelas fábricas vai para a distribuição, e aí na distribuição tem todos os mecanismos utilizados pelo mercado para nos fazer consumir mais, e aí esse consumo ele já é um consumo completamente sem consciência, a gente vai comprar coisas que nós não precisamos, nós vamos descartar aquilo que nós ainda poderíamos utilizar, ou essas coisas serão, né, produzidas justamente para poder terminar muito rápido, né, a obsolescência programada, a obsolescência perceptiva, que é a percepção que nós temos de que as coisas elas já caíram em desuso, tá? Isso tudo faz parte de um grande ciclo, tá, de produção das coisas e descarte dos resíduos, né, dos resíduos sólidos. Né? Como nós, né, isso envolve, obviamente, né, um sistema que produz essas coisas, um governo que estimula consumo e uma população que realmente é levada a consumir muita, né, a acumular muitos materiais e a descartar de um modo completamente sem consciência. E aí nós não temos uma coleta seletiva decente, nós não temos um aterro sanitário decente para que esses lixos sejam
depositados, né, sem que os impactos ambientais e sociais sejam muito grandes. Então esse documentário, embora ele esteja, né, relacionado à realidade dos Estados Unidos, ele se aplica muito bem, né, à realidade brasileira, né, porque ele vai fazer com que a gente pense que não somente a reciclagem seria uma solução, mas repensar todos esses processos, tá, desde a exploração dos recursos naturais, passando pela sua transformação e até chegar ao seu consumo e descarte final, de modo em que a gente consiga reduzir os impactos ambientais e sociais disso tudo. Aí a gente criaria o que vem sendo falado muito nos últimos anos, foi discutido na Rio+20, que é o conceito de economia verde, né? A economia verde é realmente você pensar num desenvolvimento sustentável, mas que garanta qualidade de vida para a população, reduzindo impactos sociais, reduzindo impactos ambientais. Só para também reforçar a ideia de que as coisas estão muito interligadas, né? A ideia do impacto ambiental e a ideia do impacto social. Então, essa é a história das coisas, eu acho que merece ser assistido por todo mundo que vai fazer a redação do Enem. Né? Eu acho que, para mim, eu sempre falo com os meus alunos que esse documentário ele é obrigatório. Tá? É obrigatório porque ele é realmente muito didático, muito precioso para a gente. Tem uma série de críticas posteriores, porque ele é do começo dos anos 2000, ele pode parecer um pouco defasado, mas ele ainda tem muita coisa a nos dizer, né, do ponto de vista dessa formação de uma consciência ambiental que envolve, né, um pensamento um pouco mais holístico, Wesley, um pensamento mais sistêmico, né, que dê conta de observar as questões ambientais, né, a partir de vários ângulos. É o que, por exemplo, nos diz o André Trigueiro, né, um jornalista que eu coloco no material também de vocês, que diz que, né, ter uma visão sistêmica das questões ambientais é entender que, por exemplo, a violência urbana ela cresce na medida em que eu tenho um dia mais quente, numa cidade mais quente, numa cidade menos arborizada. Tá? Isso tudo, né, tem um impacto ambiental e social que precisa ser discutido, né, na medida da sua importância. Tá? Então, eu trago algumas opiniões também de jornalistas, especialistas. O André Trigueiro é um cara que eu gosto bastante, eu acho que merece ser pesquisado. Os textos do André Trigueiro merecem ser pesquisados, né? Ele escreve muito sobre as questões ambientais, ele tem até um tom ativista, né, no jornalismo que ele faz e que eu gosto muito. A Eliane Brum, né, que escreve para o El País Brasil também, textos maravilhosos, sensacionais, né, muito densos, né, os textos muito bem escritos, e eu acho que ela dá um show de argumentação. Eu sempre indico os textos da Eliane Brum, né, que ainda que sejam um pouquinho extensos, robustos, eles têm uma sofisticação, né, argumentativa que eu acho que todo mundo também deveria, né, ter contato com os textos dela. O fragmentinho que eu trago para o material, ele diz respeito a uma espécie de transformação da floresta amazônica em propriedade privada, que aí é uma discussão também imensa, né, que a gente poderia evocar aqui em termos de reforma agrária, tá, em termos de grilagem, né, assim, a falsificação de documentos para dizer que aquelas terras pertencem a determinadas pessoas, e isso vai interferir, por exemplo, na vida de comunidades quilombolas, de tribos indígenas, coisa que, né, já é um problema histórico no Brasil e que até hoje não foi resolvido. Então ela traz essa discussão também para o trecho que eu faço o recorte para os alunos. Eu acho que também merece muito ser enfim, ser lido, e os textos da Eliane Brum também merecem ser lidos. Trago Marina Silva, né, uma voz importante também, né, da política nacional e sempre envolvida com as questões ambientais, tem uma voz firme com relação, né, à maneira como o meio ambiente, né, é cuidado, a ausência de cuidados em torno do meio ambiente, né, por parte dessa fala da Marina Silva, que eu acho que merece. Ela não aparece só de 4 em 4 anos, ela é professora universitária, ela é professora universitária, então a gente também precisa reconhecer a importância de uma voz como a dela para essa discussão. E outras questões, né, que eu acho... E aí, assim, eu trago algumas referências, já falei da história das coisas, eu trago também um clássico que é o Lixo Extraordinário,
que é e aí eu já Maravilhoso. é maravilhoso, né? Assim, a partir do trabalho do artista Vic Muniz, que ele faz com moradores e catadores de lixos que moram em lixões, e não é só a transformação do resíduo sólido em obra de arte, né? Assim, para quem assistiu ao documentário, ou para quem vai assistir o documentário e ele merece ser assistido, vai entender que ele faz todo um trabalho social, né? Assim, então, ele vem de uma obra de arte produzida com um morador do lixão e a obra vendida, o dinheiro vai ser para mudar a vida desse morador do lixão. É um documentário extraordinário e realmente as pessoas deveriam assisti-lo. Tá? Marcos Marinho entrando, olha que Um alegria. prazer. Meu vizinho de cima. Meu vizinho de Sim, mano, é isso que cima. eu penso. Maravilha, um beijo, Marcos. Grande É, artista do cenário de Juiz de Fora. grande artista de Juiz de Fora, né? Grande. Enorme prazer tê-lo aqui. Então, o Lixo Extraordinário, também um documentário que nos faz pensar exatamente em como a própria arte, né? Assim, é esse reduto de capaz de fazer com que a gente pense também nas questões ambientais, né? No uso de técnicas, no manejo de técnicas, o material utilizado, como isso pode ser transformado em obra de arte, e o Vic Muniz é realmente um craque e merece também ser mencionado. Mas assim, eu acho que a minha cerejinha do bolo aqui é, eu também trago, né, referências literárias aqui. O Muribeca tem uma dobradinha do Marcelino Freire, né? Eu trouxe. Você gosta do Marcelino Freire, né, Edmond? Pois é, mas foi meio por acaso, assim, porque no último material eu trouxe o da Paz para a gente Da poder falar sobre Paz. violência. E aí me lembrou, quando você falou do meio ambiente, eu pensei também, assim, veio automático. Falei, caramba, vai ter Marcelino Freire de novo, porque o Muribeca é uma narrativa em primeira pessoa de uma moradora, né, do lixão que adora o lixão. Então, o grande Uhum. estranhamento da narrativa é o fato de essa personagem principal não querer sair de forma alguma desse lixão. Tá? Então, eu não vou dar muitos detalhes, mas é basicamente esse o estranhamento que a narrativa vai causar. Uma narrativa curta, eu não coloquei ela inteira, mas dá para a gente sentir, dá para o aluno sentir exatamente qual é o tom, né, desse conto tão potente da literatura brasileira contemporânea, que dialoga com um outro documentário, que é o último do material, que é o Estamira. Tá? O Estamira é um documentário melancólico, porque conta a história de uma senhora, né, que tem problemas, né, psicológicos, né, Esse eu ela não conheço. absolutamente afetada por problemas, né, mentais, e que mora num lixão. É o mesmo lixão em que o Vicky Muniz gravou, né, o Lixo Extraordinário, que é um documentário de 2006, mas é um documentário muito impactante, porque embora é a discussão também em torno de doenças, sanidade mental e doença, porque Uhum. ela bastante essa personagem do Marcelino Freire, cheia de espasmos e de falas muito esclarecedoras, né, no alto da sua insanidade mental. É um documentário muito impactante, tá? Um documentário que a gente precisa também se preparar um pouco psicologicamente para assisti-lo, mas ele vale a pena pelas falas, né, da Estamira, dessa mulher que mora e está até hoje nesse lixão ali da Baixada Fluminense. Ela vive lá até hoje e está indicado para vocês, né, o Estamira. A minha cerejinha do bolo, só para eu também não me estender demais aqui e passar a fala para o meu nobre colega, porque a gente fala tanto sobre questões ambientais, mas a gente está sempre muito embasado nas pessoas, né, que falam sobre determinada realidade, mas são realidades que essas pessoas, que esses intelectuais, esses jornalistas não fazem parte. E aí eu trouxe esse livro de 2019, que é um livro que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é um livro publicado por um, né, intelectual indígena chamado Ailton Krenak. O Ailton Krenak, a tribo Krenak, ela vive ali
né, próxima região, né, curiosamente e ironicamente, né, próxima região de Brumadinho, né, às margens do Rio Doce. E o Ailton Krenak, ele é doutor honoris causa pela UFJF. E ele é um dos intelectuais mais respeitados e mais lidos ultimamente no Brasil. Ele ficou muito conhecido na Constituinte de 1987, quando ele faz um protesto, tá, né, contra a maneira, né, que os indígenas e as tribos indígenas são tratados no Brasil. Isso em 1987 é uma performance, é uma manifestação muito impactante, que aí ele pega uma tinta preta de genipapo e vai passando no rosto enquanto ele vai falando, né, uma fala absolutamente destruidora e potente com relação, né, às comunidades indígenas brasileiras e o genocídio em curso, né, que persiste desde 1500. Nesse livro, Histórias para Adiar o Fim do Mundo, além de ser muito contundente do ponto de vista político, é um livro poético também, né? O título se justifica pelo fato de que o fim do mundo ele vai existir, inevitavelmente ele vai chegar. Mas vamos adiar um pouquinho o fim do mundo para que eu consiga contar alguma história, para que eu tenha a oportunidade de contar uma história a mais para vocês. E aí eu gosto muito desse título, né? É muito bonita a maneira como ele escolhe esse título. Dentre múltiplos temas que aparecem ali, é um livro pequenininho, tá, gente? Ele está disponível na internet, é fácil, de fácil leitura, não é um livro hermético, difícil. Então, assim, a gente lê ele num instantinho. E uma das questões que mais me chamam a atenção nesse livro é que ele chama a política né, de sustentabilidade como um mito. Tá? Ele chama de mito da sustentabilidade. Olha, o homem branco está o tempo inteiro às voltas com esses termos modernos, né? As pessoas estão, né, pensando, né, em reduções mínimas, obviamente. Né? Ah, a pessoa quer diminuir no banho, né, isso faz algum tipo de sentido? Claro que faz, mas a política voltada para o termo sustentabilidade é um grandíssimo mito, né? E viver, né, de modo sustentável é viver como nós, as palavras são dele, né? É viver como nós, né, que sempre criamos aqui nesta terra, né, no Brasil, uma espécie de jardim, né? Nós sempre cultivamos esse espaço como se fosse um jardim. O que falam hoje sobre sustentabilidade não existe, é só uma forma de, né, de captar, né, pessoas para um discurso que pode parecer sedutor, mas é um discurso que por trás dele, né, existe toda uma lógica capitalista, toda uma lógica voltada para as questões, né, econômicas, de modo que o próprio dinheiro, no fim das contas, está por trás disso tudo. É um livro que todo mundo deveria ler, Wesley, acho mesmo. Independente, eu acho que o ensino médio deveria adotar. O nome do livro, ô Lucas, é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Se você digitar esse título, Ailton Krenak PDF, no Google você tem ele, né, disponível. É fácil ter o acesso, mas é um livro baratinho. Ele foi publicado pela Companhia das Letras no ano passado. E realmente, ele devia ser adotado pelo ensino médio, porque ele nos fala muito mais do que essa quantidade de discursos que têm sido proferidos nos últimos anos em torno do tema da sustentabilidade. Bom, eu ficaria aqui falando horas sobre as questões ambientais, porque é um tema que me interessa, gosto bastante de falar sobre ele, mas, obviamente, né, estou passando a minha palavra para o meu querido amigo Wesley e espero que eu tenha contribuído de algum modo, tá? Wesley, é com você, meu Nossa, querido. excelente apresentação. Eu fiz questão de fazer com que o Edmond, pedir ao Edmond, desculpa, que falasse primeiro, porque como ele foi o autor da parte introdutória do nosso material, ele vai poder esclarecer para vocês o como aplicar. E eu acho que ele deu uma aula sobre como utilizar vários possíveis repertórios para esse tema. Os alunos e até os não alunos que estão nos assistindo já tem aí lista de livro, filme e documentário para poder utilizar dentro desse eixo. É um eixo que é muito legal de falar, o Edmond também mostrou bastante empolgação, eu também tenho, porque principalmente na atualidade tem sido um eixo muito caro, né? Uma temática muito cara para a sociedade. Nós estamos
numa guerra de forças, de um lado, o meio ambiente e seus defensores, de outro lado, muitos privilegiando a produção e o lucro, e a gente não consegue chegar a um consenso com relação a isso. E eu gostei muito dessa ideia que você trouxe no livro, porque se tem um povo que pode falar com propriedade sobre sustentabilidade, são os indígenas, né? Porque, de fato, eles sabem realmente o que é viver de modo sustentável. Porque, do contrário, a gente vê, eu vou até falar mais ou menos o termo, é uma falácia da sustentabilidade, que eu acho que resume um pouco o que o livro traz, porque a gente vê termos, conferências, acordos sendo criados, mas quando se pega, quando se entra em questão o comprometimento financeiro das nações, os países reduzem o seu papel nesse sentido. Aí, já aproveitando a onda, a minha primeira contribuição que eu trago para vocês também é um documentário. Ele se encontra na Netflix, ele é um documentário de 2016. Ele se chama Seremos História? É uma interrogação. É um documentário muito legal, produzido, ele foi idealizado e produzido pelo ator Leonardo DiCaprio. Para quem não sabe, ele é um militante ambientalista na atualidade, e ele idealizou esse documentário em parceria com a National Geographic. É um documentário que explora ao redor do mundo várias cenas que envolvem a emissão de gases poluentes, o aquecimento global, mas o documentário foca principalmente nos efeitos desse aquecimento para o ecossistema, né, para os ecossistemas. É um documentário, não é muito grande, ele tem 1 hora e pouco, é um tamanho médio de documentário, uma linguagem super tranquila, e de uma certa forma eu acho que fica aí como um cine pipoca para vocês. O Edmond vai concordar comigo. Eu costumo falar com os alunos que documentário é a forma mais gostosa de estudar, porque eles fazem uma pipoca, colocam uma meia, deitam no sofá ou na cama e vão assistir documentário, então eles estão relaxando, pegando conhecimento e utilizando a arte com o intuito informativo, né? A arte cinematográfica. Então Concordo plenamente. eu vou repetir o nome para quem não pegou. O documentário que eu estou sugerindo é uma pergunta. Seremos História, do ano de 2016, disponível na Netflix. Maria Fernanda, eu acabei de repetir, tá? Seremos História. E aí eu vou pedir alguém para escrever aqui no bate-papo para ficar para vocês. Eu vou escrever. Escreve aí para mim, Edmond. Obrigado. Eu trago aqui como um segundo repertório uma matéria que saiu o ano passado, no dia 29 de julho do ano passado. Essa matéria eu trouxe como fonte G1, né, o portal de notícias G1, porque eu acho mais fácil de vocês citarem na redação, de vocês lembrarem, tá? Mas é uma matéria que circulou em diversos meios jornalísticos. Teve uma matéria especial sobre o Fantástico. O dado de que no dia 29 de julho de 2019, a Terra entrou no chamado tempo de esgotamento. O que isso significa? A partir do dia 29 de julho do ano passado, de 2019, o planeta Terra não consegue mais recuperar-se da quantidade de extração pela qual ela passa. Os cientistas, inclusive, afirmam nessa matéria que para a gente manter o consumo e a produção industrial que nós temos hoje na mesma proporção, seria necessário mais 1,75 planeta Terra. Eu acho que é uma matéria interessante porque muitos possíveis temas do eixo ambiental podem partir disso. Vocês podem falar sobre queimada, sobre derrubada de árvores, vocês podem falar sobre o consumo excessivo de energia ou de produtos eletrônicos que estão intimamente ligados, vocês podem falar sobre a poluição nas suas diversas formas,
guardando essa ideia de que em julho de 2019, o mundo acordou com a notícia de que a Terra não está mais conseguindo recuperar-se da quantidade de extração pela qual ela passa. E aí, de acordo com os cientistas, repetindo para vocês, seria necessário mais 1,75 planeta Terra. Eu acho que é uma matéria um pouco coringa para vocês utilizarem nas redações. Tópico 2, ok. Como tópico 3, eu trago para vocês algumas citações. Eu peguei aqui 3 citações, inclusive para agradar gregos e agradar troianos. Eu tenho desde Adam Smith a Karl Marx. Aí cada um seleciona aquele que quiser falar, né? Porque o nosso intuito não é, como diz o povo aí na internet, doutrinar, né? Vamos começar com Adam Smith, tá? Para quem não sabe, Adam Smith é considerado o pai da economia moderna, um dos maiores pensadores na época do século das luzes e também um dos grandes influenciadores do movimento econômico liberal. Ele traz uma citação que eu acho que você pode usá-la tanto na perspectiva da defesa do consumo, quanto na perspectiva da crítica ao consumo. Segundo, ele é escocês, eu acho que ele é escocês, mas atuou na Inglaterra. Então, mas segundo o filósofo e economista Adam Smith, o consumo é a única finalidade e o único propósito de toda produção. Wesley, mas como que eu aplicaria na minha redação um aspecto falando de consumo? Gente, vários dos desastres ambientais, das ações antrópicas sobre o meio ambiente, elas acontecem em nome do consumo. Se a gente pega a mineração, é em nome do consumo, seja por conta do mercado de pedras preciosas, seja por conta dos elementos que funcionam como matéria-prima para a fabricação de produtos eletrônicos, né? Se a gente pega, por exemplo, as derrubadas de matas e as queimadas, tem o intuito de consumo, porque muitas dessas terras vão ser utilizadas para a criação de gado, né? E, portanto, para consumo, seja por corte, seja para o leite. Ou seja, a gente consegue dizer que se a finalidade do consumo, da produção, é o consumo, não seria a hora de nós repensarmos, antes da produção, mas o nosso consumo? Porque é uma frase que, inclusive, mostra o que o Edmond falou na fala dele perfeitamente, uma corresponsabilidade. Porque o consumo é o que alimenta e o que fomenta a produção. Se as empresas passarem a ter uma linha de produção sustentável, elas precisam ter lucro, que é por isso que ela existe. E compete a nós, enquanto participantes da sociedade civil, alterar a nossa forma de consumo e, ao mesmo, a nossa quantidade. O Edmond falou dos 3 R's. O ano passado ele levou uma surra, porque hoje são 12 R's, Edmond. É Sério? reduzir, reciclar, repensar, recusar. Tem um monte de R, a gente está ultrapassado. Nossa, que horror! Então, repetindo para vocês a frase do Adam Smith, o consumo é a única finalidade e o único propósito de toda produção. Trago agora para vocês um ensaísta, jornalista, filósofo espanhol. Na literatura ele é bastante conhecido, que é o José Ortega y Gasset, né? E ele traz a citação de que eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo. Eu acho essa citação acessível, porque o que ele está dizendo para a gente, nada mais nada menos, é que nós temos uma intensa interdependência do meio no qual estamos. Ele mostra para a gente que se eu não preservo o meio em que eu estou inserido, eu não estou preservando a mim mesmo. E a gente pode deduzir que pela fala do pensador, os efeitos disso vão ser sofridos, talvez, antes de tudo, por nós. A gente já tem visto inúmeras catástrofes ambientais, alterações climáticas, eventos de destruição da natureza, como resposta a essa interferência humana.
Então, se eu sou o que me cerca e se eu não preservo o que me cerca, eu não estou me preservando. Então, a vida humana entra nessa discussão. E a terceira citação que eu trago, do Karl Marx, que eu falei para equilibrar a balança, é a citação segundo a qual ele diz que o ser humano viver da natureza significa que a natureza é o seu corpo, com o qual ele precisa estar em processo contínuo para não morrer. Repetindo, o ser humano viver da natureza significa que a natureza é o seu corpo, com o qual ele precisa estar em processo contínuo para não morrer. Eu lembro a todos vocês que as citações elas podem ser feitas de forma indireta. Então, mesmo que você não decore a citação literalmente, vocês podem aplicar com as suas palavras, dando a credibilidade ao pensador e dando ali um aposto explicativo, trazendo um pouco de informação sobre aquele teórico para, inclusive, valorizar o seu repertório sociocultural. E essa citação do Karl Marx se assemelha um pouco à do Ortega y Gasset, porque, segundo ele, o ser humano ele é a natureza, ele depende da natureza. O que a gente percebe quando essa ganância e esse desejo de produzir lucrar sobressai ao nosso racionalismo é que muitas dessas pessoas elas não se enxergam como pertencentes a esse ciclo. Ou muitas têm, inclusive, um pensamento um tanto quanto maléfico de que, como os efeitos vão vir no futuro, elas não estarão aqui para sofrer com esses efeitos. O que é algo extremamente prejudicial e vai muito contra a nossa ideia de deixar o mundo melhor para as gerações do porvir. Bom, trouxe o documentário, trouxe as 3 citações para vocês usarem, e eu fiz aqui agora um apanhado dos principais acordos climáticos. Eu acho que é sempre um ponto muito legal que vocês podem usar em temas de meio ambiente. Seja energia, desmatamento, biopirataria, poluição, né, o excesso de lixo, a falta de reciclagem. Eu trouxe aqui alguns dessas conferências a nível mundial. O que cabe a você é escolher sobre qual delas você vai falar, ou tentar incluir uma ou outra e fazer uma relação de semelhança, de complementariedade, discordância. E aí eu acho que se torna um repertório acessível e, ao mesmo tempo, muito valioso para a sua prova. Eu começo com a considerada, a nível ambiental, a conferência mais antiga, e aqui nós estamos falando de Estocolmo, em 1972, a chamada Conferência das Nações Unidas em Estocolmo. Eu marquei aqui para vocês, que vocês podem dizer na redação, que ela é a primeira atitude mundial, considerada a nível mundial, para discussão sobre o agir do homem frente ao meio ambiente. Ela foi realizada pelos países signatários das Nações Unidas e um dos objetivos dela seria conscientizar sobre o consumo e o esgotamento dos nossos recursos naturais. Ela foi importante porque ela abriu os olhos para a humanidade de que, beleza, nós estamos eufóricos com as revoluções industriais, nós começamos a produzir, utilizar combustíveis fósseis, mas o mundo tem um limite. E se a gente não repensar a nossa forma de produção, a nossa forma de descarte e a nossa forma de consumo, isso vai dar muito errado, tá? E aí eu lembro a vocês que os países subdesenvolvidos, eles não assinaram acordo, porque como isso afetava a produção industrial, muitos deles tinham a produção industrial como a principal atividade econômica. Então não foi um acordo muito bem sucedido. Décadas depois, eu acho interessante trazer para vocês também a Rio 92. Também foi uma conferência das Nações Unidas e dos grandes privilégios, um dos grandes presentes, melhor dizendo, que a Rio 92 trouxe é a criação da chamada Agenda 21. Eu acho interessante vocês
falarem, porque a Agenda 21 foi um documento assinado pelos países signatários e que depois se transformou em projeto de lei aprovado pelo Congresso brasileiro, cujo objetivo era também, além de modificar a obtenção de energia, procurar fontes limpas, reduzir a emissão de gases poluentes, principalmente o CH4, que é um dos gases mais poluentes dos quais se tem notícia. E a Agenda 21 trouxe também a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que foi aprovada pelo nosso Congresso, que passou a discutir a relação do homem com a preservação do meio ambiente, mas objetivando também a defesa da nossa fauna. Saindo um pouquinho da Rio 92, nós chegamos no conhecido Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, ele especificamente definiu metas sobre a emissão dos gases poluentes, né? Os chamados GEE, gases de efeito estufa, que vocês podem, inclusive, citar na redação. O Protocolo de Quioto é muito conhecido porque ele fez um barulho muito grande, mas teve um efeito extremamente reduzido, porque os acordos passaram a tocar nas feridas dos países poluentes, que na realidade são os países mais ricos, né? Nós temos hoje Estados Unidos e China como os maiores emissores de gás carbônico, e dessa forma, no Protocolo de Quioto, uma das alternativas sugeridas foi aumentar o uso de fontes limpas. O mundo, então, começa a discutir de uma forma, no âmbito internacional, como usar as fontes limpas e a importância de se usar essas fontes alternativas com relação àquilo que a gente produz e àquilo que a gente vende. Apesar de ter sido um pouco fracassado, o Protocolo de Quioto serviu como base de conscientização. Os especialistas indicam que, apesar de aquilo que foi firmado não ter sido colocado em prática, o seu papel de conscientização foi muito importante, que inclusive deu base para Joanesburgo 2002, a chamada Rio+10. Em Joanesburgo, nós temos aqui não só representantes das Nações Unidas envolvendo os países signatários da ONU, mas nós também passamos a ter representantes civis, pessoas e organizações não governamentais que compactuam de ideais de defesa ao meio ambiente. E pela primeira vez nós temos uma discussão que coloca o saneamento básico como também uma questão ambiental. Quando a gente olha principalmente países como o Brasil, que o acesso e os serviços de esgoto são tão escassos, a gente percebe uma das formas de poluição e uma das formas de degradação ambiental. O acordo firmado na Rio+10, né, não foi bem desenvolvido porque os países desenvolvidos não cancelaram as dívidas dos países mais pobres e os representantes da indústria de petróleo não assinaram um acordo que obrigava que eles utilizassem 10% das suas fontes de obtenção como fontes limpas, o que fez com que esse tipo de acordo, mais uma vez, ficasse no papel. Só me vem o texto que você falou, Edmond, porque está casando direitinho com o que a gente está discutindo. Chegando em 2011, a gente pode falar da Conferência do Clima da ONU em Durban, ou Durban, tanto faz a pronúncia, que teve a sua relevância por fazer a aprovação de várias medidas para a redução da diminuição de gás carbônico. E aí é uma data interessante, porque o Acordo de Durban ele começou a prevalecer em 2013 e ele termina agora, em 2020. Foram 7 anos em que se propôs a diminuição. E, inclusive, nesse acordo criou-se um fundo internacional para ajudar os países menos desenvolvidos a adotar medidas sustentáveis na sua produção. Então, pensou-se economicamente nos países que precisam do trabalho industrial como alternativa de sustentação da economia,
mas que não tinham de tecnologia e dinheiro para fazer alterações nas formas de produção. Tá? Chego aqui na Rio+20, que aconteceu em 2012, de onde surgiu o termo que o Edmond já explicou, eu vou até passar um pouco mais rápido por ela, o da economia verde, né? A ideia de que nós temos que produzir em sintonia com o meio ambiente, gerar riquezas em concomitância com a defesa do ciclo biológico da Terra. Alguns especialistas criticam que esse acordo teve muito pouca clareza nos seus tratados e que, de uma certa forma, privilegiou os países mais desenvolvidos. E, por último, eu trago uma mais moderna, que aconteceu no ano de 2015, mas entrou em vigor no ano de 2016, que é o Acordo de Paris. Esse acordo, envolvendo 195 países mais a União Europeia, tinha como objetivo evitar que a temperatura da Terra se elevasse, se mantivesse num padrão que não se elevasse igual ou maior que 2 graus centígrados. É um acordo que propunha também que os países maiores emissores se responsabilizassem, né? Tanto é que o acordo pedia a presença dos países que representam 55% da emissão de gases de efeito estufa no mundo. E aí nós fomos surpreendidos em novembro do ano passado com o acordo de Trump saindo do Acordo de Paris. Os Estados Unidos se retiraram desse acordo, um acordo que na época havia sido assinado pelo então presidente Barack Obama. Os Estados Unidos se retiram desse acordo, alegando que é uma defesa dos seus produtores, da sua nação e do seu direito de progredir. Que não é nenhuma surpresa, né? Assim, o próprio protocolo de Kyoto, os Estados Unidos já se opunham, né? Desculpa o trocadilho, mas só manteve protocolo, né? Exatamente. E lembrando que nessa conferência de Paris, em 2015, o Brasil se propôs até 2030 a reduzir 43% da emissão de gases de efeito estufa. Eu fiz esse panorama muito rápido, porque eu acho que qualquer um desses acordos seriam ótimos para vocês citarem numa introdução, fazer uma contraposição com o que se observa na atualidade e mostrar que, em nome do consumo e do progresso excessivo, nós temos as nações pensando primeiramente na sua questão econômica. Bom, eu termino por aqui. Edmond, você quer fazer mais algum adendo? Só queria dar uma outra sugestão com relação à proposta de intervenção. Olá. Agora, em 2020, nós estamos completando 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela foi instituída em 2010 e muito pouca coisa mudou de lá para cá. Tá? Por exemplo, até 2015, a ideia era substituir todos os lixões no Brasil por aterros sanitários. Bom, até ontem isso não aconteceu, então se alguém tiver alguma notícia, tá, de alguma novidade, é só falar. Mas por que eu estou citando isso? Porque eu acho importante discutir, né, dentro de uma argumentação, citar, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que era justamente pensar em coleta seletiva, né, realmente na destinação logística correta, reversa, na logística reversa, perfeito. mineração urbana. Total. E como isso poderia, porque a política existe, né? Só que ela está moribunda. Ela precisa de ser repensada. E eu acho que um lugar importante para repensar isso seria uma proposta de intervenção, né, das boas. Tá bom? O Edmond, então, ó, já adiantou, porque nesse mês a gente vai ter lives. Os professores de geografia do Apogeu vão estar aqui presentes. Eu tô vendo o Pedro aí. Ó. O Pedro está aqui, ele estava vendo a gente. Nós vamos falar sobre desmatamento, queimada, mineração, lixo. Vamos falar sobre o impacto do consumo no meio ambiente, sobre plástico. Né? Tem muita coisa a se falar sobre esse assunto, por isso eu espero que você lembre a nossa live de segunda. Eu adorei esse nome, estou quase pedindo o pessoal de marketing
Para colocar Pra live colocar. de segunda, né? A Muito live bom. de segunda, então nós vamos estar aqui conversando muito sobre isso. Se você então quiser depois pegar alguma informação que foi falada aqui, a live vai ficar salva. E Edmond, eu queria agradecer muito, é sempre um prazer muito grande dividir esse espaço com você, tá bem, querido? Ô, amigo, eu que agradeço, tá? Me chame sempre. Chamo sim aqui. Uma boa semana para você, uma boa semana para todo mundo que nos viu. Então, até segunda que vem na nossa live de segunda. Beijo, gente. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.